Seja para preparar uma prova, criar um roteiro para um vídeo ou, sei lá, desenvolver um projeto. O que tudo isso tem em comum? Uma montanha de informação, né? Agora, e se desse para transformar essa avalanche de documentos num assistente pessoal? Um especialista treinado por nós e para nós? Bom, é exatamente isso que a gente vai ver agora. Então, o nosso roteiro é este. A gente começa falando sobre o caos de informação que todo mundo vive. Depois, vamos conhecer o tal assistente de IA que promete organizar a bagunça. A gente vai ver como ele otimiza os estudos, como transforma texto em podcast e até ajuda a criar roteiros. E no fim, vamos pensar um pouco sobre o que isso significa para o futuro do aprendizado. Ok, vamos começar pelo problema principal, né? Um desafio que, olha, qualquer estudante ou criador de conteúdo conhece muito, mas muito bem. O verdadeiro caos da informação. A verdade é a seguinte, a gente tem acesso a mais informação do que nunca, certo? Só que extrair os pontos-chave, conectar as ideias, resumir tudo de um jeito que faça sentido, isso dá um trabalho gigante. Não importa se é para preparar uma tese ou um vídeo novo, o processo de mergulhar em todos esses materiais pode ser, bem, esmagador. E é justamente para resolver esse problema que surge uma nova abordagem, uma ferramenta de IA que não fica viajando pela internet inteira, mas que se torna especialista só no nosso conteúdo. Então, o que é o Notebook LM? É uma ferramenta de IA do Google, sim, mas com uma diferença crucial. Em vez de usar a internet toda como base, ele aprende e responde usando apenas e somente apenas os documentos que a gente carrega ali. Pensa nele como um assistente de pesquisa que somos nós que treinamos, sabe? Ele vira um verdadeiro especialista no nosso assunto. E aqui está a grande diferença, o ponto-chave. Os chatbots gerais, esses que a gente conhece, podem alucinar, sabe? Inventar coisas. Já o Notebook LM, ele funciona de um jeito bem diferente. Todas as respostas dele são baseadas nas nossas fontes. E o mais importante, ele dá as citações, ele mostra direitinho de onde tirou cada pedaço de informação. E isso, claro, o torna uma ferramenta super confiável para pesquisa e estudo. Ok, a teoria a gente já entendeu, mas e na prática como é que isso funciona? Bem, a primeira grande aplicação é simplesmente revolucionar o jeito que a gente estuda. O processo é, olha, surpreendentemente simples. Primeiro a gente adiciona as fontes. Pode ser PDF de aulas, links de artigos, até notas do Google Drive. Depois é só conversar com os documentos, fazer perguntas em linguagem normal, como se fosse um professor, e aí, com um clique, a IA cria várias ferramentas de estudo com base naquilo tudo. E, gente, isso vai muito além de um simples resuminho, tá? A IA consegue gerar guias de estudo completos, listas de perguntas e respostas, flashcards para ajudar a memorizar, até linhas do tempo para assuntos de história e quizzes para testar o conhecimento. E o melhor, tudo baseado exclusivamente no material que foi colocado lá dentro. Agora, pensa só. E se em vez de ler aquele artigo super denso, desse para ouvir? Pois é, a ferramenta vai além do estudo tradicional e muda completamente o jeito que a gente consome informação escrita. Exatamente. Como a DataCamp bem aponta aqui, a função que mais tem chamado a atenção é essa, a de transformar documentos em áudio. Imagina só, poder ouvir aquele artigo complicado como se fosse uma conversa dinâmica enquanto se está no trânsito ou a fazer exercício. É outra coisa, não é? E o melhor de tudo é que dá para escolher o formato. Quer uma análise bem profunda, pede um deep dive. Precisa de um resumo rapidinho? É o brief. Ou que tal ouvir uma análise crítica? Ou melhor ainda, um debate entre duas IAs, cada uma com um ponto de vista diferente sobre o material? Sim, isso é possível. Isso transforma a revisão de qualquer conteúdo numa experiência muito, muito mais rica. E agora, a melhor notícia para a gente. Essa função incrível de resumo em áudio, que eles chamam de Audio Overview, já está totalmente disponível em português. Isso abre um mundo de possibilidades para estudantes e profissionais que falam a nossa língua. Mas essa capacidade de resumir e estruturar informação não serve só para estudar, não. Para quem cria conteúdo, principalmente vídeos, essa ferramenta pode ser uma aliada e tanto, especialmente na fase de pré-produção. Mas, um ponto importante aqui. O Notebook LM não vai criar o vídeo. Não é isso. O papel dele é ser uma ferramenta poderosa de pré-produção. Ele ajuda a organizar toda a pesquisa, todas as notas e vai extrair os argumentos principais, as citações mais fortes, para ajudar a construir a base de um bom roteiro. Para quem cria conteúdo, isso é simplesmente fantástico. Imagina só, pedir para a IA gerar uma estrutura lógica para o vídeo, ou criar um banco com as melhores citações, ou até conectar ideias de vários documentos diferentes para construir uma história mais rica. É um verdadeiro acelerador de criatividade.
Até agora, a gente viu o potencial enorme dessa ferramenta. Mas claro, como toda tecnologia, é importante a gente ter uma visão equilibrada e entender também quais são os limites práticos. E um desses limites é o de uso, por exemplo. A geração de áudio, no momento, está limitada a 3 por dia. É um detalhe bem prático, mas é importante saber para gerir as expectativas, né? Então, para resumir, o ponto-chave é este. O Notebook LM se mostra um assistente de IA confiável porque ele cita as fontes. Ponto. Ele otimiza e muito o tempo de estudo e, ao mesmo tempo, abre um novo caminho para transformar material denso em coisas criativas, como podcasts e a base para roteiros de vídeo. E tudo isso nos leva a uma questão fundamental, né? Quando a gente tem uma IA que automatiza o resumo e a estrutura das coisas, como é que isso muda a nossa forma de aprender? Como é que isso vai alterar não só o jeito que a gente estuda, mas também como a gente cria e compartilha conhecimento? É uma pergunta que fica no ar, mas uma coisa é certa, a nossa relação com a informação, essa já está mudando, e muito.